Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live do Hospital Hipo. Essa é a 19ª live. Eu estou aqui, sou médico, otorrinolaringologista, Ana Cláudia Dias de Oliveira, trabalho no Centro de Rinite e Alergia aqui do hospital, junto com a minha colega, amiga, doutora Renata. Nós vamos hoje na live conversar um pouquinho com vocês a respeito de rinite alérgica. Olá pessoal, eu sou a doutora Renata Becker, eu sou médica otorrinolaringologista, também do Centro de Rinite e Alergia do Hospital Hipo. E hoje a gente vai conversar de um tema super importante aqui para a nossa cidade, que é a rinite alérgica. Então, o que é a rinite? A rinite ela é a inflamação da mucosa nasal ou até uma disfunção dessa mucosa nasal. Ela é uma doença super importante porque tem uma alta prevalência aqui na nossa cidade. A gente estima que 10 a 30% dos adultos têm sintomas de rinite e cerca de 50% das crianças também têm essa doença, sabe? É a sexta doença crônica mais prevalente nos adultos e é a doença crônica mais prevalente nas crianças. E aí a gente sabe que tem vários tipos de rinite. Rinite não é tudo igual. Então, Ana, você podia contar para o pessoal assim, quais são os tipos de rinite que a gente mais encontra por aí? Às vezes, os pacientes chegam para a gente e falam: ah, doutor, eu tenho rinite alérgica. Mas nem toda rinite é alérgica, tá? Então, assim, a gente vai fazer tentar caracterizar a característica de cada indivíduo para ver com qual tipo de rinite que ele mais se parece, tá? Então, assim, dos tipos de rinite crônica mais comuns, nós temos a rinite alérgica, que é aquela rinite desencadeada por pó, por pólen, por fungos, por gato, por cachorro, por alimentos. E nós temos uma rinite que é muito prevalente na nossa região, que é a rinite vasomotora, que é uma rinite inflamatória. Essa rinite, ela pode ser desencadeada por oscilações bruscas de temperatura, oscilações externas, oscilações de ar-condicionado, uso de ventilador, ou também contato com cheiros. Então, um perfume, uma fumaça de cigarro, um incenso, um produto de limpeza, isso também pode desencadear o tipo de rinite vasomotora. Rê, conta pra gente um pouquinho sobre os sintomas mais comuns da rinite. Então, assim, de uma maneira geral, o paciente que tem rinite, ele acaba procurando o otorrinolaringologista porque está com o nariz trancado. Então, tem obstrução nasal, pode ter coriza, que é aquela secreção clarinha que fica saindo de dentro do nariz, pode ter espirros, pode ter coceira no nariz, na garganta, na parte externa da orelha e também sintomas oculares. Até esse ano foi uma pergunta que me fizeram pelo canal ali do Instagram do Hipo sobre sintomas oculares de rinite. Então, sim, a rinite ela pode desencadear sintomas oculares, como coceira nos olhos, lacrimejamento, olho vermelho, até fazer conjuntivite alérgica. Então, e é muito comum agora na época que a gente está vivendo, a época da primavera, né? Os sintomas oculares são muito frequentes. Então é bem importante a gente falar disso também. Então, às vezes, até esse paciente ele acaba indo para o oftalmo e depois sendo encaminhado para a gente. Então, aqui até no hospital a gente tem uma parceria bacana com os oftalmos também, que a gente acaba trocando esses pacientes para dar um tratamento mais completo. Então, isso também é bem importante. Geralmente, esses sintomas de rinite, eles acabam ocorrendo 2 ou mais dias consecutivos e geralmente duram, assim, mais do que 1 hora no dia. Então, são sintomas que incomodam bastante e atrapalham a qualidade de vida desse paciente. Você pode me perguntar, ah, mas é só isso? Eu falo, não. O problema maior dessa questão da rinite são as complicações que ela pode desencadear. E o que pode ter de complicação? Então, a gente pode ter rinocinusite aguda, desencadeada por uma rinite não tratada adequadamente. A gente pode ter infecções de ouvido, faringites, laringites. Por isso que é tão importante um tratamento adequado. Só que para a gente tratar de uma maneira adequada, a gente tem que fazer um diagnóstico correto. É isso aí. E aí, Ana, como que assim a gente faz esse diagnóstico? Qual que é a conduta para a gente poder chegar no melhor tratamento para esse paciente? Nós temos alguns pilares para serem analisados para a gente fazer um diagnóstico correto do paciente, já que a gente viu que nem toda rinite é alérgica. Então, primeiro é a história clínica. O paciente vai chegar até a gente e vai contar desde quando tem a rinite, alguns até brincam, eu já nasci espirrando. Vão contar pra gente se tem gato ou cachorro em casa, se tem algum outro animal, se a família toda tem rinite ou não tem, desde quando que ele apresenta isso, se aconteceu já na fase mais adulta da vida ou veio desde a infância. Então, essa parte da história clínica é super importante.
Um outro pilar que a gente tem que analisar é o exame físico. Então, há alterações estruturais na mucosa, nessa pelezinha que reveste o nariz lá por dentro, que uma inflamação crônica de uma rinite de uma vida toda mostra para a gente no exame físico. Então, isso a gente vai analisar também. Um terceiro pilar são os exames laboratoriais, que a gente acaba vendo a parte de imunidade do paciente, que é importante para a gente definir entre um tipo de tratamento e outro. Um último pilar seria o teste de alergia, que é o chamado prick test. É um teste que a gente faz no braço e a gente testa os fatores mais comuns causadores de alergia. O ácaro, o pólen, o fungo, o gato, o cachorro, alguns alimentos também. Em 20 minutinhos esse teste fica pronto e a gente consegue mostrar para o paciente o diagnóstico exato da rinite dele. Que tipo de rinite que ele tem, se é alérgica ou se não é, se é alérgica ao qual alérgeno, qual é o grau dessa alergia. Então isso vai nos dar um parâmetro bem significativo no diagnóstico, tá? A partir do diagnóstico, a gente vai pensar no quê? No tratamento. Então, o primeiro passo do tratamento seria o quê? Controle ambiental. Fala um pouquinho pra gente, Rê. Então isso é bem importante. Às vezes o paciente ele chega pra gente, a gente faz o diagnóstico e ele quer que você dê um remédio que cure a rinite. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que rinite não tem cura, rinite tem tratamento, tá? E o fato da gente falar que não tem cura não significa que esse paciente não vai ficar bem. Claro que vai, desde que seja tratado de uma maneira correta, né? E eu posso fazer o melhor remédio do mundo. Se não tiver um controle ambiental adequado, vai ficar muito mais difícil da gente conseguir um controle legal. Então, o que é esse controle ambiental? Ele é a base para todo tipo de tratamento. Então, por exemplo, a gente vai ver naquele teste de alergia que o paciente fez, no prick test, e aí a gente vai ver o que ele tem alergia. Ah, então esse paciente tem alergia a ácaros, pólens e fungos. Então, beleza. Então, a gente vai falar deles. Então, o mais prevalente disparado aqui em Curitiba, a mais prevalente é a alergia de ácaros, que é a poeira doméstica. Então, o ácaro, ele é um bichinho que ele gosta de ficar em locais de alta umidade e baixa luz solar. Então, tá por tudo, né? E uma vez que tá por tudo, o paciente chega pra gente e a gente começa a orientar como que ele tem que limpar a casa. Aí ele fica olhando assim, fala, mas como que vai limpar a casa? Sim. Então, a primeira coisa, casa de paciente alérgico a poeira, a ácaro, não pode ter vassoura. Tá? A vassoura, ela levanta a poeira e deixa essa poeira suspensa no ar por até 4 horas, Ana. Aí o que acontece? O paciente fala assim, limpou a casa, ele não tá lá. Então, teoricamente, ele não teria problema de desencadear a crise. Só que quando ele volta dentro daquele tempo ainda, tá a poeirinha lá e acaba desencadeando a crise no paciente do mesmo jeito. Então, a gente pede para usar aspirador de pó com filtro adequado e também pano úmido, tá? Quarto de paciente alérgico, a gente tem que tentar tirar tudo aquilo que possa ser um fator que piora a rinite. Então, tentar evitar cortina, tentar evitar bichinhos de pelúcia, né? Tapetes, carpetes, almofadas, cobertinha de lã. E o que a gente foca bastante, que a rinite de poeira é aquela rinite quando vai dormir, quando acorda. Porque o paciente acaba dormindo a noite inteira com ácaro. Mas como assim, Renato? Limpei a minha casa, minha cama, troquei o lençol, tá tudo limpinho. Uma cama limpinha, vocês estão dormindo com 2 milhões de ácaros, tá? Então, você trocou tudo, você está dormindo com 2 milhões de ácaros. Então, você nunca dorme sozinho, tá? Um travesseiro, depois de 2 anos de uso, divide em 3. 1/3 do peso desse travesseiro é de ácaro. Então, o que a gente pede para os nossos pacientes? Que, tendo alergia a ácaro, invista numa boa capa antialérgica, tanto para colchão quanto para travesseiro, tá? Então, eu acho que esse, assim, como essa é a maior prevalência na cidade, é importante a gente gastar um tempinho maior conversando sobre isso. Tem também de fungo, né? O fungo é o bolor, é o mofo. Então, basicamente, a gente cuidar com a umidade em excesso, que nesse momento não está sendo o caso em Curitiba, né? Muito pelo contrário, principalmente com aqueles ambientes assim que mais juntam umidade, tipo banheiro, porão, esse tipo de situação. E agora, né, com a entrada da primavera, né, a estação das flores, que é o desespero para quem tem alergia de pólen, né? Então, o que a gente faz? O ideal, né, nessa época de primavera, é o paciente já ter um exame de alergia prévio. A gente já sabe que ele tem alergia a pólen e a gente faz um tratamento preventivo. Então, ali por agosto, a gente já começa a tratar esse paciente.
Mas tem algumas dicas que também a gente consegue fazer esse controle ambiental de uma maneira adequada. Então, o que a gente pede é para esse paciente não fazer exercício físico ao ar livre já logo cedo, tá? E também ventilar a casa, assim, depois das 9, 10 da manhã. Por quê? Porque de manhãzinha é o período de maior polinização. Então, você abre tua casa e entope tua casa de pólen. Tá? Então, tem que ventilar os ambientes? Tem que ventilar os ambientes, mas daí não nesse horário. A gente prefere um horário um pouquinho mais tarde. Tá? Outra questão também importante desse controle ambiental de pólen, agora na primavera, é a questão da roupa no varal. Colocou a roupa no varal, secou, já tira. Para não ficar ali muito tempo grudando pólen naquela roupa e você levar aquela roupa cheia de pólen para o teu guarda-roupa e começar a desencadear tudo de volta. Tá? E tem pessoas que têm alergia tanto ao ácaro quanto ao pólen. Então, as orientações são diferentes em cada época do ano. Exatamente. Tem época, abre mais a casa. Tem época, deixa de manhã mais fechadinha a casa. E tem que lembrar também que ácaro e pólen são assim, os campeões de sintomas oculares. Tá, de alergia ocular. Então, é super prevalente, é bem importante a gente cuidar. E claro, né, o controle ambiental é a base, mas se resolvesse 100% das coisas, a gente não precisaria estar aqui conversando. Então, o que a gente pode fazer a mais de tratamento, né, Ana, para ajudar esse nosso paciente que vem sofrendo tanto nessas épocas do ano? Então, assim, o paciente que tem pouquíssimas crises durante o ano, é um tratamento mais simples. Mas aquele paciente que tem um comprometimento significativo no sono, no trabalho, na escola, na qualidade de vida, de uma forma geral, a gente tem que tratar de uma forma preventiva. A gente tem como tratar de forma medicamentosa ou através de vacina. A forma medicamentosa pode ser através de medicação via oral ou de sprays nasais. Isso vai controlar os sintomas do paciente. Mas quando a gente pensa em fazer vacina, a gente pensa em tratamento da doença, em estabilizar o paciente mais a longo prazo. A vacina, ela pode ser feita tanto de forma injetável quanto de gotinha, pode ser sublingual. O tratamento geralmente varia de 3 a 5 anos, é um tratamento específico àquilo que o paciente tem alergia. Isso vai provocar uma certa imunidade ao paciente quando entrar em contato com aquele alérgeno que até então está causando sintoma para ele. Então, o diagnóstico correto vai nos levar a um tratamento específico para aquele paciente. E até é importante a gente focar nessa questão da vacina, porque tem algumas situações que a gente não consegue ter um controle ambiental assim, adequado e nem próximo daquilo que a gente quer. Essa semana mesmo, pelo Instagram do IPO, teve uma pergunta muito interessante de um colega veterinário que mandou pra gente: doutora, sou veterinário e tenho alergia a gato, o que eu posso fazer? Aí eu vou falar: vamos fazer um controle ambiental adequado, volta tudo, faz outra faculdade e larga o teu trabalho. Não dá, né? Então, o que a gente faz? O ideal é a gente realmente marcar uma consulta, analisar as particularidades desse caso, fazer o teste de alergia, a gente vê o grau dessa alergia e esse paciente é um paciente provavelmente candidato à imunoterapia, candidato à vacina. Né? Lembrando que gato é um alérgeno super forte, então até a vacina para gato a gente já começa com uma dose até mais alta, exato, sabe? Porque realmente é uma alergia um pouco mais difícil de tratar. Então a gente já acaba indo num tratamento mais já impactante logo de cara, sabe? Teve uma outra pergunta que me fizeram também, foi a questão de animal em casa. Vocês viram que eu não falei do controle ambiental, porque justamente eu deixei para a gente conversar aqui nessa parte de perguntas. E isso foi bem frequente, e isso várias pessoas perguntam no consultório. Quando eu pergunto assim, tem animal de estimação? O paciente já vai assim para trás e já fica desesperado e fala: meu Deus, ela vai mandar jogar meu animal de estimação fora. Ontem eu tive uma resposta muito boa de um paciente: eu tenho um cachorro, mas ele é hipoalergênico. Olha só, né? Então, assim, eles fazem de tudo. E, gente, hoje em dia a gente sabe que pet faz parte da família, então não tem como a gente chegar e falar assim: joga o cachorro fora, né? Joga o médico, mas não joga o cachorro. Então, o que a gente faz é realmente esse trabalho com a medicação, muitas vezes com a vacina, e um controle ambiental dentro daquilo que a gente pode. Então, lavar mais o nariz com soro quando tem contato com o bichinho, não deixar o bichinho subir na cama, né? Restringir realmente ali
o local que o bichinho fica, para que não fique muito no quarto do paciente alérgico, né? E a vacina de rinite, que é o que a gente consegue tratar bastante o paciente. Mas é possível ter o gato e o cachorro com rinite? Dá para tratar? É possível, Deus o livre. Até tem algumas patologias, a gente vê pacientes, por exemplo, que tem algumas doenças, como até o autismo, né? Que são pacientes que têm cachorros assim com fundo terapêutico. Né? Eu tenho um paciente meu que faz vacina para rinite porque tem alergia a cachorro, mas é um paciente que tem uma doença, né, uma variação do autismo, e ele só conseguiu ter um bom controle da doença psiquiátrica neurológica, né, quando o cachorro começou a dormir com ele. Aí como que eu vou falar para esse paciente, para essa mãe, larga o cachorro? Não tem como. Então por isso que a gente está aqui, para mostrar outras alternativas de tratamento que possam, né, manter o nosso bem-estar, manter a nossa qualidade de vida, juntamente com aquilo que poderia ser um fator que fosse atrapalhar isso, mas que a gente acaba bloqueando, né, Ana? Sim. E para mim também veio algumas perguntas. Uma aqui que eu achei interessante foi: doutora, quais são as épocas mais críticas para quem tem rinite? Isso depende, né? De uma maneira geral, a oscilação brusca de temperatura, de uma troca de estação, é prejudicial para as pessoas que têm rinite, tá? E isso, então, aqui em Curitiba é um fator que complica um pouquinho. Um pouquinho? Mas, assim, depende. Qual é uma época crítica? Para quem tem alergia ao ácaro, o outono e inverno é uma época muito crítica. Para quem tem alergia ao pólen, a primavera, às vezes, a pessoa não consegue ver tanta beleza nas flores, né? Então, depende, tá? Não é uma resposta para todo mundo. Teve uma outra pergunta também, como funciona o teste de alergia? Então, vamos lá. O teste é um teste rápido, é um teste que se faz na pele, ele demora 20 minutos. A gente consegue, através de um carimbinho, testar os alérgenos mais comuns causadores de alergia na população geral. Então, a gente vai testar ali tipos de ácaros, tipos de pólens, tipos de fungos, alimentos, animais. E aí, em 20 minutinhos a gente já tem esse resultado e o paciente já sabe ao que ele é alérgico. É um teste indolor e pode ser feito a partir de mais ou menos 4 anos de idade, né? Bem tranquilo. 3,5, 4 anos de idade já é possível ser feito, tá? Deixa eu ver ali, tem uma pergunta. Sempre que a temperatura cai, a rinite ataca, por isso pergunto, rinite alérgica tem cura? A gente já conversou, né? Então, assim, na verdade, tem duas coisas que a gente tem que conversar nessa pergunta que nos enviaram. Primeiro, rinite não tem cura, rinite tem tratamento, e com o tratamento, principalmente com a vacina, a gente consegue ter um bom controle por anos, né, Ana? Então, por isso que muitas vezes acabam falando em cura, mas eu falo que o gene ainda está lá, tá? Mas em relação a essa parte de mudança de tempo, é mais o que a Ana falou, que é a rinite vasomotora ou rinite idiopática, que é a rinite de mudança de temperatura, não tem relação com alergia, e a gente vai ter uma live específica só para falar disso, tá? Chegou uma outra pergunta aqui de um paciente dizendo que tem rinite alérgica e tem asma, e qual seria o melhor tratamento? Então, é extremamente importante se tratar, além da asma, ter um bom controle da rinite. Uma rinite não estável pode desencadear uma crise de asma. Então, não adianta só usar as bombinhas de asma. Precisa deixar essa rinite estável também, tá? Vamos ver outra aqui. Tá. Minha máscara está causando rinite alérgica. O que pode estar ocasionando isso? Gente do céu, ninguém mais aguenta usar máscara, né? Mas assim, na verdade a máscara ela não causa uma rinite alérgica, né? Até se a gente pensar, pacientes que têm alergia a pólen, até em algum momento podem se beneficiar do uso da máscara. Exato. Né? Então a gente pode aproveitar uma coisa ruim para uma coisa boa. Só que a máscara ela acaba dificultando a passagem do ar, né? Nesse processo de filtração, ela acaba dificultando a passagem do ar e junte isso o tempo seco que a gente está em Curitiba e acaba atrapalhando um pouquinho mais a respiração, mas ela por si só não causa rinite alérgica. Isso aí. Mais uma pergunta aqui. Há uns 10 anos realizei um tratamento para rinite alérgica com uma vacina. Esse tratamento tem que ser refeito ano em ano? Não há necessidade, tá? A vacina que a gente faz com o extrato que a gente usa, que é uma proteína muito boa, dá uma estabilidade ao paciente por mais ou menos 5 a 10 anos após o tratamento, após o término da vacina. Então, não há necessidade de fazer todo ano.
ok? Nossa, essa é ótima, hein? Por que se confunde rinite com Covid? Agora o paciente com rinite anda sendo discriminado por aí, né? Porque o que acontece? O paciente começa a espirrar, começa a coçar, aí vai ao mercado, todo mundo já acha que ele está com Covid. Não é bem assim, tá? Então ela confunde porque ela também causa sintomas nasais, assim como os sintomas de Covid, mas não é, o paciente alérgico, ele até não entra como um grupo de risco para complicações de Covid. O que pode acontecer é que pelo fato dele manipular mais o nariz, manipular os olhos, né, porque está incomodando, aí acaba aumentando as chances de adquirir o Covid. Tá? Os pacientes que têm rinite, muitas vezes eles têm uma alteração no olfato. E isso está muito em evidência agora com o Covid. Mas essa alteração do olfato, essa hiposmia do paciente alérgico já é uma alteração mais crônica. E a do Covid é uma infecção aguda. Então, é fácil a gente conseguir, através de cronicidade saber se o paciente está tendo um quadro mais agudo ou não, tá? Mas há confusão, sim. É um resfriado? É por Covid ou não? É uma gripe? É uma sinusite? É uma rinite? Então, nós estamos aqui justamente para tentar ajudar vocês a diferenciar esses quadros, tá? Então, vamos lá, acho que tem mais aí as últimas perguntas. Rinite pode virar asma? Essa é uma boa pergunta. Assim, a rinite, ela não pode virar asma, mas o que acontece? Pacientes que têm asma geralmente têm a rinite alérgica junto, né? Então, quando você tem uma rinite descompensada, como esse paciente já tem as duas doenças, a rinite descompensada ela vira um gatilho para te atacar a asma. Então, se a pergunta foi nesse sentido que a rinite pode atacar a asma, sim, ela pode, mas virar não, porque são doenças diferentes, mas que geralmente andam juntas no mesmo paciente. Os estudos mostram que praticamente 80% dos pacientes que têm asma têm rinite. Então, né? é importante sempre juntos. ter um tratamento mais em conjunto, né? Nós, otorrinos, e também com os pneumologistas. Isso aí. Gente, eu não sei se tem mais alguma pergunta aí. Ana, você quer responder ali? Como prevenir as crises? Aqui estão perguntando como tem a prevenção das crises, como fazer as prevenções da crise. Então, primeiro, ter um diagnóstico, saber exatamente aquilo que desencadeia a tua crise, para a gente poder orientar o paciente. Vale a pena ter os cuidados contra o ácaro, contra o pólen, contra o bolor, né? Como desenvolver melhor a rotina com o gato e com o cachorro dentro de casa. Então, sim, dá para prevenir muito bem, mas é legal a gente saber o que desencadeia a tua crise para poder te orientar melhor, tá? Então, eu acho, pessoal, que a gente conseguiu responder bastante perguntas, né, que apareceu por aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a live vai ficar disponível nos canais, então pode fazer pergunta pra gente através dos canais do IPO, né? Ou então até no nosso Instagram, não tem problema nenhum. Eu só queria lembrar que o Hospital IPO está trabalhando de uma maneira normalizada, então a gente está atendendo as consultas de emergência, as consultas eletivas, que são aquelas com hora marcada, os exames, as cirurgias de emergência, as cirurgias eletivas também estão sendo realizadas, sempre cuidando, né, com um maior cuidado realmente por causa da pandemia, né? Então a gente tem adotado um sistema de triagem diferenciado nas entradas do hospital para realmente separar pacientes que tenham suspeita de Covid ou coisa do gênero dos outros pacientes que venham por outros motivos, né? A gente tem uma limpeza maior das superfícies e de consultório, um espaçamento maior entre as consultas, justamente para que a gente possa garantir a segurança, né, do nosso corpo clínico, dos nossos colaboradores e principalmente de vocês, nossos pacientes, né? E além disso, a gente tem um atendimento nas unidades do Hospital IPO. Então, pela cidade, temos várias unidades espalhadas, vocês podem checar através do nosso site, e aí lá vai ver qual que é a unidade mais próxima da sua casa. Então, não tem desculpa para não se tratar, né, Ana? E mesmo assim, com a pandemia, veio assim para ficar, provavelmente, a teleconsulta, né? Nós aqui do IPO também fazemos teleconsulta. É possível agendar tanto a consulta presencial quanto a teleconsulta pelo site do IPO, tá?
Uma novidade aqui do hospital é o pronto atendimento infantil específico de otorrino. É um atendimento 24 horas para pegar os nossos pequenos aí, tá? Então, eu queria também convidar vocês para quinta-feira que vem, dia 1º/10, às 11h30. Vai ter uma live bem bacana, vai ser sobre otorrinolaringologia e a infância. E vai ser com os médicos, com a doutora Andréa Marçal e com o doutor Diego Pisamiglio. Então, vai ser bem bacana, não percam também. E lembrando vocês que as lives elas ficam disponíveis tanto no canal do Instagram, no IGTV, quanto no canal do Hipoconecta no YouTube. Então é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença de vocês, tá? E o que vocês tiverem de dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada, pessoal. Queria agradecer vocês que participaram aqui com a gente, agradecer o hospital pelo espaço que nos ofereceu. E se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente e precisando de auxílio, venham até a gente aqui. Tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.